Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, né, do momento em que você estiver a assistir este vídeo. Quem vos fala é o Celso, mais conhecido como professor Celso Boina, tá? Eu venho, né, através deste vídeo, aliás, essa coletânea de vídeos, né, eh apresentar assuntos, né, eh pertinentes à questão, claro que eu até resolvi estender um pouquinho mais, né, o assunto, mas, mesmo ele sendo extenso, né, mas assim, fazendo uma maneira completa, porém resumida, mas um assunto que te permita saber e responder, a questão 01, né, a questão 01 do vestibular de 2024, 2024, eh o exame discursivo da UERJ, tá, galera? Bom, antes de ir para a questão em si, tá, eu gravei um vídeo anterior e parei por aqui, tá? Antes de prosseguir, por favor, peço para que vocês, acessem o canal, acione o sininho, curtam aí o vídeo, tá, e divulguem, porque assim vocês vão estar dizendo, né, para o algoritmo do YouTube que vocês estão gostando do vídeo, vão receber mais notificações e o vídeo, né, pode aí ser divulgado, né, o YouTube vai divulgar para mais pessoas e vocês também vão divulgar para mais pessoas, e assim, né, esse vídeo pode ajudar mais pessoas e, vocês também vão estar a me ajudar, tá, uma via de mão dupla. Então, feito o pedido, o merchan, sigamos. Então, na aula passada, eu apresentei né, terminei o vídeo apresentando esses níveis de compactação do material do genético, beleza? Lembrando que estes aqui que estão marcados, né? Eu estou apresentando com lápis, né? Que está aqui, um destaque para cromatina, beleza? Eles estão num nível de compactação ainda não muito altos, beleza? E estão aqui na intérfase, beleza? Então eles estão ali descondensados, descompactados, tá? Mais descompactados do que, né, em relação ao cromossomo, beleza? Esses 4 que eu estou apresentando aqui estão na intérfase, tá? Naquele período de bastante metabolismo, bastante reações bioquímicas, tá? Várias reações acontecendo no núcleo da célula, que aqui ele existe, aqui ele está formado, e no hialoplasma da célula também, beleza? Chega um dado momento em que a célula vai entrar em divisão celular, então para entrar em divisão celular, "Opa, espera aí, vamos parar aqui um pouquinho, né, vamos diminuir um pouquinho aqui o metabolismo, que agora a gente vai dividir. Agora eu vou gerar outras células aqui, então esse metabolismo aqui vão parar, ok? Para poder a gente dividir. Quando isso acontece, né, a cromatina ela alcança um grau de compactação, seu grau mais alto de compactação, beleza? Se transformando assim, né, no cromossomo. O núcleo aqui desaparece, ok? Para poder entrar em divisão celular, tá? E o cromossomo aqui está na sua forma inativa, né, o material genético aqui está ele está inativado, beleza? Note que o centrômero dele aqui está um pouquinho acima, beleza? Tá acima, tá? Ele nesse caso aqui, o centrômero aqui pode se apresentar no meio, ou então abaixo, ou então acima, enfim. Sigamos. Então, nesse vídeo, a gente vai entrar agora, eu vou falar sobre divisão celular, tá? Propriamente dito, que é uma das fases do ciclo celular. A divisão celular, tá? Ela pode se apresentar de 2 maneiras, a depender do tipo celular que eu estiver falando. Se essa célula for uma célula somática, ou seja, uma célula de um organismo, tá? Ou um organismo, né, se for um unicelular, tá? Em que, eh, não participe de uma reprodução, sexuada, ok? Não seja uma célula específica para produção
reprodução sexuada, ok? Ela é uma célula somática, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, nós seres humanos, né, a célula do fígado, célula da pele, célula da língua, célula dos olhos, enfim, célula uma parte do seu corpo soma, né, significa corpo. Eu acho que é de origem grega, eu acho, não vou dar certeza. Mas o fato é, soma significa corpo, ok? Eh, ela a divisão celular que a gente, eh, a divisão celular aí, né, de uma célula somática, ela é mitótica, ela é mitose, ok? Agora se for uma célula germinativa, ou seja, aquela célula que vai participar, né, de uma reprodução sexuada, tá? No nosso caso são os nossos gametas, tá? No caso do ser humano, né, são os nossos gametas. Se você for do sexo masculino, é espermatozoide, tá? Se você for do sexo feminino, né, são os seus ovócitos secundários, né, ou né, e se esses ovócitos secundários, eh, forem, for fecundados, beleza? Passarem pelo processo de fecundação, tá, lá pelo espermatozoide, ele agora não é mais ovócito secundário, é o óvulo, certo? De qualquer maneira, né, resumindo, se você for do sexo feminino, né, vai ser o seu ovócito secundário ou o seu óvulo, beleza? Que é o gameta. Então, se for o gameta, essa divisão celular, né, vai ser chamada de meiose, vai ser uma divisão celular meiótica, ok? Beleza. Bom, mitose, meiose, tá? A meiose, ela passa por 2 fases, assim, grandes fases, ok? Nós temos a meiose um e a meiose 2, beleza? Meiose um, meiose 2. A divisão celular, de maneira geral, seja ela mitótica ou meiótica, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, acompanhada de citoquinese, ok? Na meiose, nós temos a meiose um. Então essa prófase vai ser prófase um, né, a metáfase vai ser metáfase um, a anáfase vai ser anáfase um, telófase vai ser telófase um, beleza? Aí também vai ter a meiose 2, né, da meiose. Se a gente estiver tratando de meiose 2, né, vai ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2, telófase 2, tá? E a citoquinese também. A citoquinese é a citoquinese, beleza? Ok. Pois bem, de maneira geral, então já tem um apanhado, resumir, tá? O que que acontece de maneira geral, tá, na prófase? A condensação da cromatina em cromossomo, tá? Eu vou passar batido, porque eu falei muito no outro vídeo, e ainda introduzi este vídeo falando sobre cromatina e cromossomo, beleza? O núcleo se desfaz, tá vendo aqui que ele tá começando a se desfazer nessa gravura aqui, ó, você pode ver, né, tanto na mitose quanto na meiose aqui, né, na meiose um, como se você for ver, na meiose aqui, tá, na verdade, esse núcleo já era para estar sumindo, beleza? Era para estar começando a sumir aqui, mas enfim, confia no professor, tá, essa gravura aqui tá mostrando, né, mas era para estar já aqui com o núcleo se desfazendo, beleza? O que acontece também, o núcleo se desfaz no meio da prófase, ou seja, numa fase intermediária entre a prófase e a metáfase, que é a prometáfase, ok? Mas ainda está a prófase em andamento, vamos dizer assim, ok? Se encaminhando para a metáfase. O núcleo se desfaz, tá, na prometáfase, ou seja, no meio da prófase. O nucleolo, que é uma estrutura importante para a formação dos ribossomos, né? E os ribossomos são importantes para a tradução, ou seja, para a formação de proteínas,
síntese de proteínas. Quando vocês forem estudar a síntese de proteína, fiquem fiquem seguros e certos de que vocês vão ouvir bastante sobre o ribossomo, ok? Os ribossomos e os nucleossomos, desculpa, eles são formados, né, por DNA, não, desculpa, RNA e proteína, beleza? É a formação deles. Então, aqui tá, né, na prometáfise, no andamento da prófase, o núcleo se desfaz e o nucleossomo também se desfaz, tá? Também na prometáfase, né, que é a formação do fuso acromático, tá? O fuso acromático, para quem não sabe, deixa eu dar essa. Se vocês assistiram o vídeo passado, lembra que eu falei da fase G2 da intérfase, tá? Aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Espera aí. Na fase 2 da intérfase, o que que eu falei, né? Fase 2 da intérfase ela é importante para a formação da tubulina e dos microtúbulos, né? Porque a tubulina forma os microtúbulos formam os centríolos, né? Centríolos são essas partes daqui, ó, são mais escuras, estão vendo? Centríolos. E essas projeçõezinhas de microtúbulos, né, esse apanhado todo aqui, a gente chama essa estrutura toda aqui, a gente chama de centrosomas. Então, os centrosomas, eles aqui, né, no andamento da prófase, entre a prófase e a metáfase, eles, né, se duplicam e cada um vai para promove essas projeções do microtúbulo, né, essas projeções vão se alongando, de tal modo que já lá na metáfase, o que que acontece? Esses, centrosomas já estão ali alinhados, né, já estão ali bem cada um num polo, né, numa extremidade da célula. E cada um, né, com os microtúbulos estendidos, né, as suas projeções ao máximo, né, lá, né, na célula. Com essas projeções de microtúbulos mais os centrosomas, é o que a gente chama de fuso acromático, tá. Esse fuso acromático, ele aparece tanto na mitose como na meiose, tá vendo? Tanto na meiose 1, tá vendo aqui também, ó, e na meiose 2 também, tá. Toda essa descrição que eu falei do fuso acromático, também se apresenta aqui na meiose 2, né, na meiose 1 e na mitose, tá. Se for na mitose, esse fuso acromático pode ser chamado de fuso mitótico. Se for na meiose 1 ou na meiose 2, esse fuso acromático vai ser chamado, né, de, fuso meiótico, ok? Eu prefiro chamar de fuso acromático, que serve tanto para um quanto para outro, beleza? Tanto para mitose quanto para meiose. Qual é a importância dele? Ah, ele, quando ele recua, né, quando esse fuso acromático ele recua aqui na metáfase, né, já na metáfase, ele separa, né, metade, do material genético, né, ó, eu botei aqui, ó, material genético entre aspas, por quê? Se você reparar, eu já vou falar logo, se você reparar, olha o que acontece aqui, né, na metáfase da mitose. Eu tenho, cromossomos duplicados, né, aqui, alinhados, né, hum, na zona equatorial, né, aqui bem na meiuca da célula, beleza? E aqui, ó, o que acontece na meiose 1, né, ou seja, na metáfase 1 da meiose 1. Eu tenho aqui eu não tenho mais um cromossomo, né, alinhado, vamos dizer assim, na zona equatorial, tá. Eu tenho aqui cromossomos homólogos, tá vendo, ó? Cromossomos homólogos, né. Um cromossomo 2 cromossomos responsáveis ali, né, pra expressão de um gene, vamos dizer assim, empareados, um do lado do outro, ok? Então, cromossomos homólogos. São cromossomos duplicados, mas são 2 cromossomos, né? Quando eu falo cromossomos duplicados, porque cada cromossomo tem 2 cromátides, certo? Então são cromossomos homólogos.
preste atenção nesse detalhe, tá. Aqui, ó, na meiose 2 já é bem parecido com a mitose, vocês estão vendo? É um cromossomo duplicado apenas, né, um cromossomo duplicado, né, e tem um outro cromossomo duplicado e assim sucessivamente, tá. Aqui é só uma simplificação. Poderia ter mais cromossomos aqui, né, um cromossomo aqui, aí o abaixo dele outro, enfim, ó, aqui são 2, beleza? E cada cromossomo aqui, né, duplicado, tem 2 cromátides, né, ou seja, cromátides irmãs. Então perceba que a meiose 2, tá, e a mitose, os acontecimentos são bem parecidos, beleza? Tá? Então, o que que acontece na anáfase da mitose, né, essa separação, tá vendo, a metade do material genético é puxado para os polos opostos da célula. E que metade é essa, né, material genético? Agora eu vou designar, vou dar nome aos bois. A separação das cromátides irmãs, certo? Você vê que aqui, né, tem um cromossomo, aqui tem o outro, todos eles duplicados, cada qual tem o seu centrômero, e esses centrômeros, né, aqui na metáfase, na anáfase eles são separados, esses centrômeros, com consequente separação das cromátides irmãs, beleza? Isso tudo que eu tô falando da mitose serve para a meiose 2, tá? Tudo daqui. Guarda isso. Só que aqui no cromo no na meiose 1, né, não é a separação das cromátides irmãs, mas sim a separação dos cromossomos homólogos, tá vendo? Tá? Outro detalhe, né, tá bom? Esse é um detalhe importante, então guarda isso. Então por isso que quando aqui na anáfase, eu puxei essas setinhas aqui, ó, tá? Eh Quando eu falar de separação dos centrômeros na anáfase, eu estou me referindo à anáfase da mitose e à anáfase da meiose 2, tá? Porque com a separação dos centrômeros, há a separação das cromátides irmãs. Concorda comigo? Beleza? Tá? Aqui, né? Separação das cromátides irmãs foi possível por causa da separação dos centrômeros, tá? Agora, quando eu falar, né, do recuo, do encurtamento dos microtúbulos, aí eu já estou me referindo a tudo, tá. Pode ser da mitose, pode ser da meiose 1, pode ser da meiose 2, beleza? Porque esse fenômeno ocorre tanto na mitose, tá vendo, o encurtamento dos microtúbulos, né, o recuo, o encurtamento, aí fica a sua escolha, ou retraimento, ou seja, né, em direção aos polos das células. Aqui tá, ocorre na meiose 2, aqui está separando os cromossomos homólogos, mas graças ao encurtamento dos microtúbulos, tá vendo? Ok? Aqui também, né, ó, aqui tá vendo a separação das cromátides irmãs, tal qual, né, tal qual na mitose, beleza? Eu tô falando da meiose 2, mas graças ao encurtamento, né, dos microtúbulos, beleza? Beleza. Então, dito isto, vamos fazer um estudo aqui das fases, ó, tá? Prófase, antes, né? Tudo isso são palavras de origem grega, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, citoquinese. Prófase, né? Vem de antes, beleza? Ó, antes, fase, né? Fases, vem de fases, fases, do grego fases, que significa etapa, estágio, enfim, tá? Do grego, tá? Nessa fase já falei o que acontece. Nessa fase aqui, ó, os cromossomos se alinham na zona equatorial, também já falei, né, metáfase, beleza? Aqui, os cromossomos se alinham, já falei a peculiaridade de cada um, só tô passando aqui para vocês, tá?
Ó, metáfase 2, metáfase um, né, tá? Que também é metáfase um, né. Enfim, beleza? Na no plano equatorial, eu falei aqui no meio da célula, né, mas sendo mais formal, né, plano equatorial, só você se lembrar, né, do globo terrestre. O globo terrestre nós temos a linha do equador, é análogo o pensamento. Ana é uma palavra de origem grega, significa para cima, uma locução, certo? 2 palavras formando um sentido. Para cima aqui eu digo, é extremidade, né. Então, se você for definir, né, cada metade do material genético, ela é arrastada, vamos dizer assim, é puxada para cada qual, né, cada metade é arrastada para a sua extremidade, ok? Da célula, para cima, beleza? Telófase é o fim, né, significa telo é fim, tá. Então o que que acontece na telófase? É assim, a gente já está chegando no fim da divisão celular, então tem que aquele cromossomo que estava condensado, ele vai se descondensar e vai, né, vai voltar a ser uma cromatina. Não vai ficar tão visível assim no microscópio, tá. Cromossomo ele é visível, tá, no microscópio. A carioteca ela vai se formar de novo, ou seja, a membrana nuclear vai se formar de novo, beleza. O núcleo vai se formar, o fuso acromático já teve a sua função, né, já exerceu sua função, vai se desfazer, tá. O nucleolo vai voltar, o nucleossomo vai voltar, beleza. E aqui, né, esse evento final aqui, eu vou dar uma pulada, por quê? Né, ó, divisão do citosol e as células se dividem. Eu botei entre entre aspas, porque isso aqui é a citoquinese, beleza? O que que é a citoquinese? Essa gravura aqui tá exemplificando melhor, mas o que eu vou falar aqui serve, tá, tanto para a meiose um quanto para a mitose, tá? A gente tá aqui na meiose 2, mas serve, beleza? Note que aqui eu já tenho 2 células. Aqui eu tenho uma célula apenas, tá vendo? Uma célula aqui, outra célula aqui, tá? Vindas lá da meiose um, beleza? Que também, né, fruto de uma citoquinese, mas vocês vão entender, vou explicar aqui na meiose 2. Enfim, aqui uma célula e aqui no final temos, né, para essa célula temos 2 células, para essa outra célula aqui de baixo temos 2 células. Mas por que que isso ocorreu? Por causa dessa fase, né, da telófase, né, e da citoquinese. São 2 eventos acontecendo aqui ao mesmo tempo. A telófase eu já descrevi, já falei o que acontece. Na citoquinese, né, por ação proteica, né, tem proteínas específicas para isso, tá. Aqui nós já temos 2 células por causa, né, dos 2 núcleos, só que essas células ainda não estão separadas, tá. Então por ação proteica, que não vem ao caso, isso é nível graduação, tá. Esse citosol que aqui é um só, passa a ser cada célula passa a ter o seu citosol, né, específico. Então, o que acontece aqui? Um estrangulamento, né, você vê que tem um estrangulamento aqui, né, dessa membrana, dessa parte aqui da membrana, se estrangula a tal ponto que elas se separam. Tem um movimento aqui de estrangulamento, certo? Então, cito é célula. Cinese vem do grego kinesis, né, kinesis, ok? Tá? Eu acho que tem acento, não lembro se tem, mas é algo do tipo, tem um acento aqui, enfim. Kinesis é movimento. Então, já expliquei o que acontece, beleza? É isso. E para finalizar, tá, aqui eu vou falar de um evento específico da meiose um, tá, específico da meiose um, tá, né, ali, né, na produção dos gametas é importante haver esse evento, mas esse evento ocorre na meiose um. Lá na prófase um aqui, ó, nessa fase aqui, né, prófase um, tá vendo aqui, ó, lá na prófase um, o que que acontece na prófase um de maneira geral, né? Lá o núcleo desaparece, etc, 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 etc.
beleza? Só que na prófase 1, a especificamente, não ocorre na mitose, não ocorre na meiose 2. Na meiose 1, na prófase 1, a prófase 1 aqui, ela é dividida em 5 fases. A prófase 1, lepóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Desses 5, eu não vou entrar em detalhe, né, não vou chegar a entrar em detalhe, mas um deles nos importa, que é o paquíteno. Então, no paquíteno, da prófase 1, da meiose 1, tá, tá vendo aqui que nós temos, né, dois cromossomos homólogos, beleza? Já expliquei mais ou menos o que que é, tá? O que que ocorre? Em uma, no paquíteno, eles estão tão emaranhados aqui, tá vendo essas 2 cromátides aqui, né, nesse exemplo aqui, né, nós temos um cromossomo vermelho escuro e um cromossomo vermelho claro. Então uma das cromátides do vermelho claro está tão emaranhada com, eh, outra, outra cromátide do cromossomo vermelho escuro, elas estão tão emaranhadas que elas se misturam. Vamos dizer assim, elas não só se misturam, elas trocam um pedaço, tá, há uma permuta, ó, permutação é troca. A troca de né, elas trocam um pedaço da cromátide uma com a outra, um com o outro, né. E isso é chamado de permutação gênica, beleza? Ou, sendo mais familiar para vocês, crossing over, tá? Crossing over, beleza? Crossing over ou permutação gênica. Crossing over é em inglês, né, galera? Crossing over, ok? Ou permutação gênica. Tá, esse fenômeno, esse processo, ele permite, eu não sei se tem uma apóstrofe, esqueci, mas eu vou deixar assim. Esse crossing over, ele permite, né, a recombinação gênica. E essa recombinação gênica permite a variabilidade genética. E essa variabilidade genética permite, um indivíduo ser diferente do outro, mesmo sendo da mesma espécie. Por exemplo, eu sou um Homo sapiens, certo? Eu sou um homem, né, eu sou um ser humano, né, então logo a minha espécie é Homo sapiens. Você que está me ouvindo é um Homo sapiens, certo? Nós somos da mesma espécie, mas entre mim e você há diferenças gritantes, entendeu? Então essa diferença gritante, mesmo dentro da espécie, um dos motivos para tal fenômeno, né, para tal fenômeno, é a recombinação gênica, é a variabilidade genética, tá? Então, eu acho que eu falei. Para terminar também, falar aqui, na meiose 1, tá, ela é uma ela é uma etapa reducional, tá, porque ela parte de uma célula diploide, né, e termina numa célula haploide, beleza? O que eu quero dizer com isso? Ela termina com metade da sua carga genética, tá? A meiose 2, ela é uma etapa equacional, porque ela parte de uma célula haploide, né, N, e termina com outra célula haploide N, beleza? Na mitose, só tem células diploides, tá? 2N, e quando termina, nós temos, as células filhas são diploides também, 2Ns, 2N, tá? Então valeu. Muito obrigado. No próximo vídeo eu já entro na questão, tá, em si aqui em cima, e vamos que vamos. Valeu, fui.